Meu nome é Fletcher Grayson e, 10 dias antes do meu 30º aniversário, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Eu estava parado no corredor, fora do escritório dos meus pais, na nossa casa em Kenilworth, segurando uma pequena caixa embrulhada que, na verdade, eu tinha planejado dar à minha mãe. As vozes deles chegavam até mim pela porta entreaberta, baixas e animadas, como se estivessem ensaiando uma peça. Então minha mãe riu, de um jeito cortante e cruel, e disse exatamente isto. Vamos ler o testamento no aniversário de 30 anos dela, logo depois do brinde. Ela vai ficar tão irritada que vai sair batendo a porta e nunca mais voltar. Perfeito para finalmente expulsá-la da família de vez. Meu pai acrescentou, calmo como sempre. Todos estarão lá. 250 convidados. Ela não vai ousar causar uma cena. Meu irmão Crew deu uma risadinha. Certifiquem-se de que as câmeras peguem o rosto dela quando isso acontecer. Eu não me movi. Não respirei. A caixa na minha mão de repente parecia mais pesada do que qualquer coisa que eu já tivesse carregado. Eles não estavam apenas planejando me humilhar. Eles estavam planejando me apagar no meu próprio aniversário, na frente de toda a elite de Chicago. Fiz uma retirada silenciosa, deixei a caixa na mesa da entrada, fui até meu carro e dirigi noite adentro. Aquele foi o momento em que decidi, eles estavam prestes a levar um susto deles próprios. Se você já teve família se voltar contra você quando menos esperava, fica comigo. Esta história vai ficar insana. Clique no like se já está curioso. Inscreva-se e ative as notificações para não perder o que acontece a seguir. Vamos lá. Para entender por que meus pais queriam me expulsar exatamente no dia em que eu completaria 30 anos, é preciso voltar anos antes, quando tudo na nossa casa em Kenilworth, Illinois, ainda parecia impecável por fora. O nome Grayson tinha peso em Chicago. Meu pai, Sinclair Grayson, era dono de uma rede de clínicas de odontologia estética de alto padrão, onde um simples sorriso novo podia custar $50.000 e ainda assim haver fila de espera. Minha mãe, Helena Grayson, era a mulher que todas as instituições de caridade do North Shore disputavam para colocar em seus conselhos. Ela conseguia esgotar ingressos de um baile de gala antes mesmo de imprimir os convites e ainda deixar a casa pronta para uma sessão de fotos para a revista na mesma tarde. E meu irmão mais velho, Crew Grayson, então com 34 anos, havia concluído seu fellowship em cirurgia maxilofacial aos 31 e já era o nome que os sócios cochichavam quando precisavam que alguém consertasse o maxilar de uma celebridade depois de um acidente de esqui. E eu? Desde o ensino médio, meu caminho parecia traçado, pré-medicina na Vanderbilt Dental ou Medical School e, depois, entrar direitinho no negócio da família. Meu pai mantinha um planner de couro na mesa com cada marco da minha vida já escrito. Minha mãe criou um quadro no Pinterest para a festa de noivado que tinha certeza que aconteceria antes de eu terminar a residência. Passei por um semestre de química orgânica antes de perceber que tinha terminado. Os laboratórios me davam arrepios. Os estudantes de pré-medicina competiam para ver quem parecia mais exausto. E cada jantar em família acabava girando em torno de reembolsos de seguros e quantas cadeiras poderíamos colocar na nova unidade da Gold Coast. Numa noite de fevereiro, fiquei acordado até o amanhecer pesquisando algo completamente diferente: estúdios de fotografia, locais para eventos, imóveis em bairros promissores. Quando o sol nasceu, eu já tinha um futuro diferente em mente. 2 semanas depois, me desliguei, carreguei meu carro e fui para casa para contar a eles pessoalmente. A cozinha ficou mais silenciosa do que eu jamais tinha ouvido. Meu pai apoiou a xícara de expresso com tanta força que o pires rachou. O rosto da minha mãe fez aquela expressão em que o sorriso fica, mas os olhos ficam completamente vazios. Meu irmão Crew, em casa para um longo final de semana, encostado no balcão com os braços cruzados, assistia como se tivesse pago o ingresso na primeira fila. Meu pai quebrou o silêncio primeiro. Você está abrindo mão de um futuro de 7 dígitos. A voz da minha mãe saiu mais suave, o que de alguma forma doeu ainda mais. As pessoas vão falar, Fletcher. Isso não é só sobre você. Crew soltou uma risadinha satisfeita. Espero que a câmera que você comprar valha a pena dormir no sofá de alguém. Menos de 30 dias depois, toda a linha de vida financeira havia desaparecido. Sem mesada, sem pagamento do carro, sem cartão de crédito emergencial, nada. Minha mãe começou a deixar folhetos de faculdades comunitárias sobre a ilha da cozinha sempre que sabia que eu poderia aparecer.
cada um marcado nos programas de higiene dental. Meu pai me retirou da associação familiar do clube de campo sem nem me avisar. Descobri quando pediram meu ID no portão durante os feriados. Eu me tornei o fantasma à mesa. As conversas aconteciam ao meu redor como se eu fosse feito de vidro. Eles nunca levantavam a voz. Os Grayson não levantam a voz. Eles simplesmente me apagavam, quadro por quadro. Novas fotos da família iam para a lareira com Crew movido para o centro. Cartas de Natal listavam Sancler, Helena e Crew, como se eu tivesse sido um erro de digitação que a impressora corrigiu. Quando velhos amigos perguntavam sobre mim em festas, a resposta da minha mãe nunca mudava, um leve inclinar da cabeça e as palavras Fletcher ainda está se encontrando. Uma vez ouvi ela dizer isso enquanto eu estava a 3 metros de distância, segurando um prato de comida que ninguém tinha me oferecido. Ela nunca olhou na minha direção. Aprendi a entrar na sala sem fazer barulho, a manter minhas respostas curtas, a usar mangas compridas para que ninguém comentasse sobre as marcas da alça da câmera nos meus ombros. Falar só acelerava a borracha, então parei. O silêncio era a única coisa que eles não podiam tirar de mim. Então, peguei os poucos milhares de dólares que tinha economizado em trabalhos de verão, aluguei um estúdio acima de um bar em Vicker Park e comecei a fotografar qualquer coisa que pagasse, sessões de noivado, retratos corporativos, bar mitzvah, o que aparecesse. Trabalhei 18 horas por dia, jantei cereal mais vezes do que quero admitir, e investia cada dólar de volta em equipamentos e marketing. Em 3 anos, eu já tinha uma lista de espera de 6 meses e um loft studio no West Loop. Minha família nunca perguntou o que eu estava fazendo. Eles assumiam que eu estava a um mês ruim de rastejar de volta. Essa suposição foi a única coisa que deixei que mantivessem. Eles não tinham ideia de quão grande minha empresa já tinha crescido ou do que eu tinha comprado discretamente com os lucros. Enquanto eles achavam que eu estava fracassando, eu estava silenciosamente construindo tudo do zero. O primeiro ano foi brutal. Fotografei 12 casamentos todo final de semana, de maio a outubro, editei até às 3 da manhã e entregava às galerias antes de qualquer outro na cidade. Os clientes começaram a falar. Noivas me recomendavam aos seus organizadores de eventos. Os organizadores me recomendavam aos espaços, e de repente eu precisava de mais espaço do que o loft de um cômodo que estava usando. Em vez de alugar outro estúdio de alguém, decidi comprar. Foi quando criei a LLC. Escolhi um nome que não significava nada, Lakeview Property Holdings, registrada em Delaware, com uma empresa de gestão cuidando de toda a comunicação. Meu nome verdadeiro nunca apareceu em nenhuma papelaria. Meu contador chamou de entediante. Eu chamei de perfeito. 2 anos depois, o prédio perfeito entrou no mercado, uma beleza Beaux-Arts de 6 andares na Oak Street, na Gold Coast, bem no coração de onde os mais ricos de Chicago se casam e fazem festas. O preço listado fez até investidores experientes arregalarem os olhos. Mas eu tinha gasto cada dólar de lucro, em vez de gastar com carros ou roupas. E os números fechavam. Fechei o negócio à vista antes que qualquer outro pudesse dar lance. O prédio tinha de tudo, tetos de 10 metros no último andar, molduras originais no teto, janelas que qualquer fotógrafo sonha, e um terraço com vista direta para Michigan Avenue. Transformei o 5º e o 6º andares nos estúdios de fotografia e eventos mais exclusivos da cidade. Paredes brancas, fundos contínuos, cozinha completa para os fornecedores, até uma suíte nupcial privada que revistas disputavam para fotografar. Os andares inferiores eu aluguei para fornecedores de alto padrão, que pagavam um aluguel prêmio só para ter o endereço nos cartões. E então veio a parte que ainda me faz sorrir. Meu pai estava procurando uma nova sede para Grayson Cosmetic Dentistry exatamente na mesma época. Minha mãe queria um estúdio no nível da rua para a divisão de casamentos de luxo. Ela estava lançando algo que gritava elegância do dinheiro antigo. O corretor de imóveis deles mostrou meu prédio. Eles se apaixonaram pelo mármore do saguão, pelos elevadores de bronze, pela forma como a luz entrava na hora dourada, e assinaram um contrato de 15 anos a valores de mercado mais um adicional, sem nunca saber quem realmente era o dono da escritura. A partir daquele dia, sempre que alguém perguntava onde ficava a nova sede da Grayson, minha mãe sorria e dizia: compramos o prédio mais lindo da Oak Street, a joia da Gold Coast. Meu pai colocou o endereço em todas as peças de marketing. Crew fez sua foto de perfil no meu terraço para o novo site.
Eles fizeram a festa anual de clientes no meu sexto andar e contaram para 400 convidados que a família Grayson agora possuía o espaço para eventos mais cobiçado de Chicago. Eles nunca conferiram os registros públicos. Por que confeririam? Na mente deles, só um Grayson poderia possuir algo tão perfeito. Só uma pessoa no mundo sabia a verdade. Minha melhor amiga, Natalia Cortez, é advogada de imóveis comerciais e também a pessoa que me mantém são. Nos conhecemos em uma cafeteria quando eu tinha 25 anos e ainda dormia em um colchão inflável. Ela me viu editando em um laptop trincado, perguntou o que eu fotografava, e 2 horas depois já éramos sócios em tudo, menos na burocracia. Natalia cuidava de cada fechamento, cada contrato, cada aditamento, e nunca dizia uma palavra. Quando a empresa de gestão enviava avisos de atraso ou pedidos de reparo, ela garantia que as cartas viessem em nome da Lakeville Property Holdings, e nada mais. A cada trimestre, eu assistia aos cheques de aluguel caírem na minha conta, depósitos diretos da Grayson Cosmetic Dentistry e do Grayson Wedge Studio, e nunca dizia nada. Pagava os impostos, mantinha os elevadores funcionando, trocava o telhado quando vazava, e via o valor subir enquanto minha família dizia ao mundo que o prédio era deles. Quando eu tinha 28 anos, o prédio valia quase o triplo do que eu tinha pago, e a lista de espera para meus estúdios tinha 18 meses. Eu poderia tê-lo vendido por o suficiente para me aposentar em qualquer lugar. Mas não vendi. Gostava de saber que cada fachada que meu pai colocava, cada consulta de noiva que minha mãe agendava, cada sorriso de celebridade que Crio reconstruía acontecia sob um teto que realmente pertencia à filha que eles tinham dado como perdida. Continuei esperando o dia em que tudo isso pareceria suficiente. Nunca apareceu. Em vez disso, continuei trabalhando, melhorando o prédio, mantendo os livros em ordem, e deixando que eles continuassem se gabando, porque quanto mais acreditassem na mentira, maior seria a queda quando finalmente descobrissem em nome de quem a escritura realmente estava. 10 dias antes do meu 30º aniversário, voltei para casa mais cedo. Eu tinha terminado uma sessão corporativa no centro da cidade e decidi deixar o presente que havia escolhido para minha mãe, um antigo estojo de esmalte vintage que ela tinha mencionado de passagem uma vez. A casa estava silenciosa quando entrei pela porta lateral, do jeito que ainda fazia, mesmo não morando mais lá há anos. Ouvi vozes vindo do escritório do meu pai, no final do corredor, baixas e animadas, com risadas pontuais que não soavam como as habituais conversas de negócios. Me aproximei, a caixa embrulhada leve na mão, e parei logo fora da porta trincada. Minha mãe falava primeiro, no tom que usava ao dirigir voluntários em um baile de gala. Começamos com o brinde às 8 em ponto, disse ela. St. Clair faz o discurso sobre o legado da família. Depois, eu apresento a leitura do testamento do avô. Fletcher estará ali com o bolo, então o timing é perfeito. A voz do meu pai veio em seguida, firme e satisfeita. Garantimos que todos os grandes doadores estejam na sala. Os advogados terão os documentos prontos no púlpito. Uma vez lido, ela não terá escolha se não aceitar publicamente ou fazer uma cena na frente de 250 testemunhas. Crio riu, um som rápido e cortante. De qualquer forma, ela perde. Se sair batendo a porta, prova que não pertence. Se ficar quieta, aceita o corte. Já pedi para o videógrafo dar zoom no rosto dela no segundo em que o executivo disser que o nome dela não está na lista. Minha mãe continuou, quase eufórica. Vamos tirar o novo retrato da família logo depois, só nós 3. O fotógrafo pode cortá-la das fotos de grupo depois. Quando a noite acabar, todos vão saber que a linha Grayson continua através do Crio e de seus futuros filhos, não de alguma fotógrafa que não aguentou a medicina. Fiquei paralisado no corredor, a caixa compacta de repente fria na palma da mão. Eles não estavam apenas planejando me excluir da herança que o avô havia reescrito anos atrás. Estavam transformando meu próprio aniversário no palco disso. O bolo, o brinde, as câmeras, tudo projetado para me encurralar, onde as únicas opções eram humilhação ou exílio. Meu pai falou de novo, a voz baixando para aquele tom de sala de reuniões que usava ao fechar um negócio. Já deixamos isso acontecer por tempo demais. Ela teve 8 anos para mudar de ideia. Ler o testamento no aniversário de 30 anos envia a mensagem clara e alta. O nome Grayson não é uma rede de segurança para fracassos, acrescentou minha mãe, mais suave, mas não menos certa. E se ela ficar irritada e for embora de vez, melhor ainda. Um problema a menos nos feriados.
Krill bufou. Vou garantir que as páginas sociais peguem as fotos. Grayson deserdada em luxuoso baile de aniversário. As manchetes se escrevem sozinhas. Eles continuaram, planejando cada detalhe, onde o púlpito ficaria, qual primo seguraria o microfone, quanto tempo pausar. Depois que o executivo anunciou que minha parte havia sido redirecionada para um fundo de bolsas em nome do Krill, cada palavra caiu como um golpe separado, preciso e ensaiado, até que a risada começou de novo, desta vez com uma piada da minha mãe sobre eu provavelmente aparecer de jeans e arruinar a estética. De qualquer forma, eu não fiz nenhum som. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que eles iriam ouvir pela porta, mas não ouviram. Estavam ocupados demais aperfeiçoando o roteiro. Fui recuando um passo de cada vez, o tapete engolindo meus passos até que cheguei ao hall de entrada. Coloquei a caixa compacta sobre o aparador ao lado das correspondências, a fita ainda perfeita, e saí sem olhar para trás. A viagem até meu apartamento passou em borrão. As luzes da rua se transformavam em rastros de ouro e vermelho, e eu mantinha ambas as mãos firmes no volante só para sentir algo sólido. Quando finalmente estacionei, sentei-me em silêncio por um longo minuto, encarando o relógio do painel. 10 dias. Era tudo o que eu tinha antes que eles transformassem meu marco de vida no final deles. Não chorei. Não liguei para ninguém. Apenas peguei meu celular, abri o calendário e comecei a contar as horas. Naquela noite, não voltei para meu apartamento. Dirigi direto para o escritório de Natalia no Loop, não o principal, mas aquele com acesso 24 horas por cartão que ela mantinha para prazos insanos. Passava das 23 horas quando mandei uma mensagem para ela da garagem, e ela respondeu com um único emoji de joinha e o código da porta. Quando cheguei ao 32º andar, ela já tinha as luzes acesas, 2 laptops abertos e uma cafeteira ligada, como se fosse completamente normal. Ela olhou para meu rosto e não fez perguntas. Sentei-me na cadeira à frente da mesa dela, abri o portal de gerenciamento do prédio no meu celular e virei a tela para que ela pudesse ver o arquivo do prédio da Oak Street. Natalia se inclinou, leu o resumo do contrato e assobiou baixinho. Seus pais estão com 4 meses de atraso, disse ela, clicando no histórico de pagamentos. 4 meses completos, Fletcher. Isso é uma quebra material de contrato. E a cláusula de escalonamento entra no próximo trimestre. O aluguel sobe automaticamente 40% se eles perderem outro ciclo. Assenti com os números, confirmando o que eu apenas suspeitava. Eles estavam tão ocupados planejando minha execução pública que contas básicas passaram despercebidas. Natalia puxou o contrato principal do cofre digital, aquele que ela tinha redigido anos atrás quando comprei o prédio, e começamos a ler cada parágrafo como se tivesse sido escrito para este exato momento. As disposições de inadimplência eram generosas para os padrões de Chicago, 30 dias para regularizar após notificação adequada, mas a cláusula de rescisão era inquebrável. Combine a falta de pagamento com o aumento que estava por vir, e eu tinha mais do que motivos suficientes para encerrar todo o contrato. Os dedos de Natalia voavam pelo teclado, redigindo documentos mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Primeiro veio a notificação formal de inadimplência, listando cada pagamento perdido e os juros acumulados diariamente. Depois, o aviso de intenção de rescisão, dando exatamente 30 dias a partir da entrega para que desocupassem tanto a clínica quanto o estúdio de casamentos. Ela acrescentou uma carta de cobrança pelo aluguel atrasado mais as multas, um valor que agora ultrapassava 6 dígitos. Cada página trazia o timbre da Lakeville Property Holdings e nada mais. Trabalhamos a noite toda. Por volta das 3 horas da manhã, pedimos comida tailandesa para a sala de conferências e continuamos, espalhando papéis pela mesa como um mapa de guerra. Natalia consultou os registros do condado para confirmar que a cadeia de propriedade ainda estava limpa, conferiu que nenhuma emenda tinha sido registrada sem minha assinatura e anexou cópias do contrato original com minhas iniciais em cada página. Às 6 horas, o pacote estava completo, 23 páginas de notificações legais, etiquetas para a correspondência registrada e cópias de cortesia para o conselho corporativo deles. Ela até agendou um oficial de justiça comercial para entregar tudo pessoalmente à assistente do meu pai na clínica na segunda-feira de manhã. O aniversário ainda estava há 9 dias. Tínhamos tempo. Fiquei olhando para a pilha grossa quando ela deslizou sobre a mesa. Parecia inofensiva, apenas outro envelope Manila, mas carregava o poder de tirar a única coisa que eles mais se gabavam. Natalia me observou por um longo momento,
então falou baixinho. Tem certeza de que quer entregar isso na própria festa? Poderíamos enviar amanhã e deixá-los correr o resto da semana. Balancei a cabeça negativamente. Eles haviam escolhido o palco. Eu só estava dando a eles a performance que mereciam. Selamos o envelope, escrevemos o nome completo da minha mãe na frente, na letra perfeita de Natalia, e o deixamos de lado para o mensageiro que contrataríamos mais perto da data. Então, limpamos a sala de conferências, apagamos os quadros brancos e saímos antes que a cidade acordasse. Dirigi para casa com o nascer do sol às minhas costas, o peso no peito finalmente substituído por algo mais frio e claro. 9 dias. Era quanto tempo eles tinham para aproveitar a mentira. Na noite do meu 30º aniversário, a mansão Kenalorten brilhava como um bolo de casamento sob milhares de pequenas luzes. Tendas brancas se estendiam pelo gramado dos fundos. Orquídeas trazidas do Havaí transbordavam de vasos de cristal, e um quarteto de cordas tocava no terraço enquanto manobristas de luvas brancas estacionavam Bentleys e Maybachs na entrada circular. 250 das pessoas mais importantes de Chicago estavam presentes, de smoking e diamantes, todas prontas para brindar ao contínuo brilho da família Grayson. Os fotógrafos que minha mãe contratara circulavam como abutres educados, capturando cada momento perfeito para as páginas sociais. Eu estava perto da escadaria principal, vestida com o vestido azul meia-noite que Natalia havia me obrigado a comprar, sorrindo o mesmo sorriso ensaiado que aperfeiçoei anos atrás. Meu pai ergueu a taça exatamente às 20 horas e começou o discurso que ensaiara por semanas, falando sobre legado, excelência e o futuro brilhante da Grayson Cosmetic Dentistry. A multidão aplaudia no momento certo. Crew estava ao lado dele, parecendo um modelo de anúncio de perfume. E minha mãe brilhava na mesa principal, em seda dourada clara, segurando a pasta de couro que continha o testamento do avô. Tudo seguia conforme o roteiro deles. Às 20h30, o bolo chegou. 5 andares de champanhe e folha de ouro carregados por 6 garçons, enquanto o quarteto começava a tocar parabéns a você. Telefones se ergueram no ar. Flash dispararam. Apaguei as velas sob aplausos estrondosos, e minha mãe enxugou o canto do olho com um guardanapo monogramado para as câmeras. Meu pai anunciou que, antes da sobremesa, havia um anúncio familiar muito especial. A sala se silenciou instantaneamente. Esse foi meu sinal para sair. Deslizei pela porta lateral até o terraço, desci os degraus de pedra e desapareci pelo jardim antes que alguém percebesse que eu havia ido embora. Quando minha mãe pegou o microfone para apresentar a leitura do testamento, eu já estava no carro que Natalia deixará esperando no portão de serviço. Lá dentro, exatamente às 19h30, um mensageiro em um terno azul marinho impecável entrou pelas portas da frente, carregando um envelope grosso de cor creme. Ele avançou com propósito, passando pelo quarteto de cordas, pelas esculturas de gelo, e parou diretamente à frente da minha mãe. O remetente dizia apenas Lakeview Property Holdings. Aviso legal urgente. Minha mãe sorriu como sempre fazia com entregas inesperadas, agradeceu docemente e abriu ali mesmo, sob o lustre, porque recusar pareceria rude. A sala ficou mais silenciosa do que eu jamais ouvi 250 pessoas ficarem. O rosto da minha mãe perdeu a cor tão rápido que o batom parecia pintado. Ela tentou fechar o envelope, mas meu pai já estava estendendo a mão para pegá-lo, a voz cortante. Me dá isso. Ele puxou a pilha de papéis e começou a ler em voz alta antes mesmo de perceber do que se tratava. As palavras ressoaram perfeitamente no silêncio súbito. Aviso de inadimplência e rescisão de contrato. Imóvel localizado na 111 East Oak Street. Proprietário, Lakeview Property Holdings LLC. Locatários, Grayson Cosmetic Dentistry LLC e Grayson Wedge Studio LLC. Desocupação imediata exigida em até 30 dias. Ele parou ao chegar no bloco de assinatura. A sala podia ouvir sua respiração. Proprietário, Fletcher Grayson. Uma taça de champanhe escorregou e quebrou no mármore. Depois outra. Os celulares que filmavam o bolo agora se voltaram para a mesa principal. Minha mãe fez um pequeno som de engasgo e segurou a borda da cadeira. Crew avançou como se fosse arrancar os papéis, mas o mensageiro já havia ido embora. Meu pai continuou folheando as páginas mais rápido agora, como se a velocidade pudesse mudar as palavras.
A carta de cobrança listava cada pagamento perdido, cada multa por atraso, o aumento de aluguel que estava por vir e o valor total devido em até 10 dias úteis. A última página trazia o aviso de desocupação carimbado em vermelho: o não cumprimento resultará em bloqueio do imóvel e ação judicial. Uma mulher perto da frente sussurrou alto o suficiente para metade da sala ouvir. Isso acabou de dizer que a Fletcher é a dona do prédio deles? O sussurro se espalhou como onda. Pessoas se viraram para os vizinhos, olhos arregalados, bocas abertas. Alguém começou a gravar em vertical. O quarteto de cordas vacilou e parou de tocar. Minha mãe finalmente encontrou a voz. Deve haver algum engano, disse, rindo alto e estridente demais. Obviamente houve algum erro clerical. Mas as mãos dela tremiam tanto que os papéis chocalhavam. Meu pai tentou intervir, forçando aquela calma de sala de reunião pela qual era famoso. Nossos advogados cuidarão disso na primeira coisa na segunda-feira. Por favor, todos, aproveitem as estações de sobremesa. Ninguém se moveu em direção às sobremesas. O celular de Creel vibrou no bolso. Depois o da minha mãe, depois o do meu pai, tudo de uma vez: o gerente da clínica, a diretora da divisão de casamentos, a empresa de administração do prédio. Eles acreditavam que possuíam todos os fornecedores que já tinham alugado espaço naquele prédio, e de repente perceberam quem era o verdadeiro proprietário e que o aluguel estava em inadimplência. Os celulares continuavam a vibrar como vespas enfurecidas. Uma repórter da Chicago Magazine, que tinha sido convidada porque minha mãe adorava publicidade, empurrou a multidão e perguntou diretamente: Senhora Grayson, poderia comentar os relatos de que sua filha acaba de entregar avisos de despejo para o negócio da família? Minha mãe abriu a boca e nada saiu. Meu pai colocou a mão no cotovelo dela para apoiá-la, mas seu próprio rosto estava acinzentado. Creel olhou ao redor procurando por mim, finalmente percebendo que eu não estava lá para ser humilhada. O maestro da orquestra, sem saber o que fazer, levantou a batuta e tentou começar a próxima música. Ninguém mais estava ouvindo. As conversas explodiram por toda parte, vozes se sobrepondo ao tilintar das flautas de champanhe abandonadas. Alguém riu nervosamente. Alguém disse meu nome como se estivesse provando pela primeira vez. O telefone da minha mãe tocou novamente, e desta vez ela atendeu, achando que poderia ser o advogado deles. Mas era o zelador do prédio, confirmando que havia recebido a ordem de troca de fechadura, válida em 30 dias. Ela deixou o telefone cair. Ele chocalhou pelo mármore e parou ao pé do salto da esposa de um senador. A perfeição, a elegância e o glamour do aniversário, aquele que deveria me apagar para sempre, acabaram de se tornar a noite em que toda a cidade descobriu que eu era a verdadeira dona do império deles. E eu nem estava na sala para assistir. Quando minha mãe ligou, eu estava na varanda de uma cabana no Lago Geneva, o vento noturno trazendo cheiro de pinho e água fria pelo lago. Meu telefone havia vibrado sem parar por 20 minutos. Finalmente atendi, vi o nome dela piscando e disse: Onde diabos você está? A voz dela quebrou no instante em que a ligação se conectou, estridente e desesperada. Deixei o silêncio pairar por 3 segundos completos antes de falar. Baixo e calmo. Gostou do presente? Ela começou a gritar novamente, palavras se atropelando. Fletcher, pare com isso agora. Você está destruindo tudo que construímos. Ligue para seu advogado. Diga que foi um engano. Nós pagaremos o que você quiser. Não disse eu. Você me ensinou que o nome Grayson tem um preço. Hoje à noite, você finalmente descobriu qual é. Ela tentou mais uma vez, quase implorando. Volte para casa. Ainda tem gente aqui. Podemos consertar isso. Você queria uma plateia, respondi. Você a teve. Adeus, mãe. Terminei a ligação, bloqueei o número dela, bloqueei o do meu pai, bloqueei Creel, bloqueei todos os Grayson e contatos restantes no meu telefone. Depois desliguei a tela e olhei para a água negra do lago. Pela primeira vez em anos, o peso no meu peito tinha sumido. 2 meses depois, o despejo aconteceu exatamente como planejado. Às 6 horas de uma manhã cinzenta de outubro, o zelador do prédio trocou todas as fechaduras da Oak Street enquanto meu pai gritava na calçada para os agentes do xerife, que não o deixavam passar a fita amarela.
Pacientes com consultas de sorriso de 6 dígitos encontraram as portas acorrentadas e um aviso legal colado no vidro. Noivas chegaram para a última consulta e encontraram o estúdio de casamentos escuro e vazio. Às 9, a notícia já era a principal alerta de notícias locais: império da família Grayson despejado pela própria filha. Eles mudaram a clínica para uma suíte no segundo andar acima de uma estação de metrô em Soy, com carpete bege e luzes fluorescentes zumbindo, substituindo o mármore italiano e os lustres de cristal. A divisão de casamentos foi completamente encerrada. Ninguém queria que o grande dia estivesse associado àquela manchete. Os conselhos de caridade removeram silenciosamente o nome da minha mãe de suas listas. Convites para os galas do North Shore secaram da noite para o dia. Crew perdeu 3 palestras nacionais no momento em que os organizadores viram seu sobrenome nos trending topics, pelos motivos errados. Meu pai entrou com um processo de emergência. Claro, os advogados alegaram fraude, violação de dever fiduciário e infligir sofrimento emocional intencional. O juiz rejeitou tudo na primeira audiência. O contrato de locação era a prova de balas. A inadimplência, incontestável. Natália ficou ao meu lado no tribunal, calma, de terno cinza carvão, enquanto meu pai encarava a mesa e se recusava a olhar para mim. Quando o caso foi arquivado, ele finalmente levantou o olhar por meio segundo, e eu vi algo que nunca tinha visto em seu rosto antes: pânico puro. O Kenalortea House foi vendido 8 meses depois para cobrir as contas jurídicas e a montanha de dívidas que se seguiu. Os novos proprietários pintaram o brasão da família acima da lareira. Eu sei disso porque as fotos do anúncio chegaram na minha caixa de entrada por engano. Deletei todas sem salvar uma única. Nunca compareci a outra audiência ou fechamento depois daquela primeira. Não precisei. O dinheiro foi transferido, os títulos mudaram de mãos, e eu transformei os andares superiores em uma residência criativa que hoje recebe artistas de todo o mundo. Cada vez que atravesso o lobby, vejo alguém criando algo belo no espaço que minha família uma vez chamou de joia da coroa. É como a assinatura final de um contrato muito longo. Ainda recebo ocasionalmente mensagens encaminhadas de primos com quem não falo há uma década, ou de alguma instituição de caridade que minha mãe costumava coordenar, perguntando se eu consideraria uma reconciliação pela aparência. Eu as deleto sem ler. Algumas portas só se abrem em uma direção. A lição é simples, e eu a vivo todos os dias: nunca subestime quem permanece em silêncio. Quem para de lutar, quem sai da sala sem bater a porta, quem constrói um império inteiro enquanto todos os outros estão ocupados falando sobre como já fracassaram. Nós ouvimos tudo. Nós lembramos de tudo. E quando chega o momento, não precisamos gritar. Simplesmente trocamos as fechaduras. Muito obrigado por ficar comigo até a última palavra. Se essa história bateu no seu peito, te deixou com raiva, te fez vibrar ou pensar na sua própria família, conte nos comentários. Você já foi alguém que subestimaram? O que você fez a respeito? Eu leio cada resposta. E se você conhece alguém que precisa ouvir que se afastar pode ser o movimento mais forte que já fará, compartilhe isso com essa pessoa. Até a próxima!